Acho que desde o começo a gente sempre quis falar um pouquinho mais sobre a empresa. Um novo tijolo sendo colocado, um novo pavimento sendo concretado. É uma prova de que não só os empresários locais enxergam esse potencial, mas os olhos externos também estão voltados para cá. Todos os nossos edifícios, todos eles são diferentes entre si, cada um tem a sua identidade, mas cada um traz a essência da Pax. E quem ainda não percebeu isso, na hora de investir aqui acaba ficando para trás, né? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio oficialmente do PaxCast. Eu sou a C da Pax. Eu sou o PH da Pax. Como surgiu o PaxCast? Acho que desde o começo a gente sempre quis falar um pouquinho mais sobre a empresa e todos os nossos valores da Pax nas redes sociais. E acho que o podcast vem para complementar tudo que a gente tem para mostrar ao mundo, né? Eu acho que são tantas coisas que formam uma empresa que não tem como nunca ter algum conteúdo, ainda mais no mercado imobiliário aqui de Santa Catarina. Então, PH, tens alguma coisa para falar? Acho que o podcast ele traz um olhar muito mais detalhado para uma conversa. Então a gente vai poder explicar muito sobre a Pax, o desenvolvimento da Pax, o desenvolvimento de Porto Belo e de todo o nosso litoral. Então, gente, como surgiu a Pax? Para quem não sabe, o Pax é Paulo Henrique, Ana Clara, Zé de Zanon, que somos os filhos do César, o criador dessa empresa. A gente está há 18 anos no mercado e tudo começou quando o meu pai, ele morava numa casa de madeira com a minha avó. Acho que é até legal botar depois o videozinho que ele fala isso, sabe? Que numa chuva o telhado ia cair na cabeça dele, mas ele sempre muito visionário, sempre muito ambicioso também. Falou que um dia ele ia construir um teto de concreto. Nos meus 12 para 13 anos, eu estava em casa uma tarde lá e deu uma trovoada muito forte. Destelhou a casa, era chuva com pedra, e eu e minha mãe se enfiamos debaixo da mesa, né, para não cair tudo na cabeça. E aí eu olhei para ela e disse: mãe, né, vamos fazer uma casa, o forro seja de concreto. E aí a gente construiu uma nova casa aí em alvenaria, já com um teto em concreto, e ali eu peguei o gosto pela construção. Aí na sequência eu comecei a fazer umas casas pequenas, negociava, vendia, até que chegou em 2007, aí eu já beirando aí os 40 anos, aí a gente oficializou de vez a Pax, construindo o primeiro empreendimento. Ali cresceu e se desenvolveu uma paixão muito grande na construção civil. E em 2007? 2007, na cidade de Brusque. Na cidade de nossa Brusque. cidade de origem, foi fundada a Pax. Hoje, 4 de julho de 2025, completou-se 18 anos de uma trajetória, mas que houve um início na cidade de Brusque, com empreendimentos menores, de médio porte, pequeno porte, e que sempre foi um desejo do meu pai de buscar uma outra área diferente da área da contabilidade, que é uma área muito importante, mas ele não se via sentado numa mesa, ele gostava do dinamismo que é a construção civil, do que é um empreendimento sendo construído. Então, essa vontade de ver um prédio desde do seu início sendo construído, sendo levantado, fez com que a gente sentisse essa empolgação, esse desejo de entender que a construção cada dia é um dia diferente, mas é isso que motiva a acordar todo dia e ver um novo tijolo sendo colocado, um novo pavimento sendo concretado, que faz os dias serem cada vez mais dinâmicos no nossa área, né? E a gente sempre fala que a Pax é uma realização, tanto pessoal quanto profissional, né? É os nomes dos filhos dentro de um sonho profissional dele. Então, a Pax a gente sempre traz um dos pilares aqui dentro como família, né? A Pax significa família. E falando em pilares, PH, além disso, quais são as principais essências que a gente sempre carregou aqui dentro? Bom, acho que desde o vídeo que o meu pai traz, do telhado que destelhou da casa dele de infância, onde ele morava com a avó, eu acho que o principal pilar dentro da Pax, eu acho que é a humildade, de saber que ao longo de toda essa trajetória a gente tem que ter sempre a humildade, os pés no chão, de saber que o caminho não é fácil a ser percorrido, mas que sempre com muita
muita determinação, né? Muita força de vontade. A gente vê isso pelo nosso pai, né? Da vontade, da energia que ele tem todo dia de acordar e ver as coisas acontecendo, né? Então é um pilar que eu acho que é essencial, não apenas dentro da Pax, mas para todas as pessoas, para todas as empresas. E claro, a gente é uma empresa que a gente olha muito também para as pessoas, né? Então, Uma empresa humana. uma empresa humana é um compromisso nosso dentro da Pax, né? Ser uma empresa de grande valia para os nossos colaboradores, para os nossos funcionários, em todas as áreas, desde o pessoal que trabalha dentro do canteiro de obra. Não adianta a gente construir se não tem alguém que compre, e não adianta ter alguém que compre se não tem alguém para construir, né? E eu vejo assim que, como a gente fala que a construção civil ela é muito dinâmica, então cada dia é um novo desafio, é um novo pavimento, é um novo tijolo sendo colocado, e isso a gente percebe a dinamicidade que tem nesse setor, né? E com tanta... Hoje o setor da construção civil, querendo ou não, ele é um dos que mais cresce, um dos que mais movimenta a economia local aqui de Santa Catarina. Então, como que a gente faz para se destacar nesse meio onde, numa terra de gigantes, a gente pode estar dizendo o que a gente traz de diferente, né? Eu acho que a gente teve uma quebra muito grande do que a Pax vindo com projetos muito atemporais, contemporâneos e disruptivos, né? Quando tu trouxe a questão da certificação LEED no Blue Forest, o primeiro residencial a receber a pré-certificação LEED residencial. E eu acho que a partir dali a gente veio de pouquinho em pouquinho, conquistando mais espaço no meio da construção, no meio da boa arquitetura, né? E a partir disso, como que tu vê a Pax sendo inserida nesse meio? Quais os nossos principais pontos de destaque? E qual é a questão da nossa valorização com todos esses diferenciais que a gente traz dentro dos nossos empreendimentos e que a gente ainda vai abordar muito ainda nesse podcast, porque são tantos diferenciais, tantos empreendimentos, que em um episódio é pouquinho para falar, né? Em 2014 a gente foi para Itapema, mas em 2015 iniciamos o nosso primeiro empreendimento aqui em Porto Belo, né, o residencial Praia de Belo. Então era uma época em que havia muito menos concorrentes, muito menos, poucas outras empresas, né? A gente tinha um mercado dentro da associação de 5 construtoras. De 2019 para cá, dentro de uma associação das construtoras aqui de Porto Belo, passamos de 5 membros fundadores para quase 52 construtoras associadas, né? Um outro dado que mostra como esse mercado imobiliário, né, está acirrado, está concorrido. A gente sabe que em Porto Belo, até um dado meio que antigo já, mas que em 2022, Porto Belo ultrapassou a quantidade de obras sendo construída do que Balneário Camboriú. Era uma obra de... Porto Belo tinha 700 mil metros quadrados ano, enquanto Balneário Camboriú tinha 500 mil metros quadrados anos, né? Então isso mostra como o mercado imobiliário chegou e tomou conta da cidade, né? Isso que tu comentou ali, da gente ter vindo para cá e de em poucos anos ter crescido tanto. Ontem mesmo eu saí para correr e conversando com esse amigo, ele falou, não, vocês começaram aqui em Brusque, a gente até passou por todos os empreendimentos da Pax que tinha lá. E ele falou, não, porque vocês começaram em Brusque, simplesmente sumiram, não apareceram mais e do nada estavam lá em Balneário Perequê. E não tinha nada lá, e vocês estavam construindo prédios onde realmente não tinha nada. E hoje a gente não consegue passar por aqui e não ver um tapume ou uma obra já levantada, né? Isso tudo vem do olhar, né, de um empreendedor, de saber que nem sempre onde já é um ambiente consolidado é que vai gerar os melhores frutos, né? Então, Porto Belo, justamente por ser... a gente diz uma expansão natural do que seria Balneário Camboriú, do que seria Itapema. Uma hora teria que chegar em Porto Belo. Esse era o pensamento do nosso pai, do César, né? De que Porto Belo sempre foi um caminho de passagem entre Itapema e Bombinhas. Só que aqui a gente tinha muito espaço, muitos terrenos, uma beleza natural. E a pergunta que meu pai tinha é que uma hora isso tinha que dar certo, né? Então foi acreditar na cidade, construir o primeiro empreendimento e seguir nesse caminho de visão, né? De que Porto Belo teria o seu momento de olhares, de atratividade.
e esse momento a gente pode dizer que já chegou. Já chegou. Né? E eu acho, tipo assim, mesmo que a gente tenha vindo pra cá antes do boom acontecer, como é que a gente veio parar aqui, né? Era a gente criança, na verdade, bem antes disso, nossos pais, antes de casar, ficaram entre vamos casar agora ou vamos construir uma casa na praia, né? E eles decidiram, então, construir uma casa na praia. E era lá na Terceira Avenida, né? Acho que é a Hoje terceira. aqui em É que a Porto gente Belo não nem tem sabe- primeira, é. segunda, terceira avenida, Mas né? era bem lá pra trás. É. E eles contam pra gente que eles mesmo pegavam os tijolos, eles Dormia nos sacos de dormiam nos cimento. sacos de cimento. E a gente cresceu aqui. E o pai sempre dizia que o sonho dele era vir pra cá, ter a casa de praia deles. Depois que a gente teve a primeira casa aqui, o sonho da nossa mãe era ter uma casa de frente pro mar. E logo, então, depois das nossas empresas se consolidarem em Brusque, então, pai, tem desse sempre olhar visionário. A gente já tem lá a nossa casa, por que não fazer de lá o nosso lar mesmo, né? Então, E Porto Belo hoje, ele justamente por essa visão de saber que Porto Belo era um terreno fértil para o empreendedorismo, né? De saber que com todas as belezas naturais, com todos os terrenos que tinha tudo para fazer com que se a cidade entrasse no ritmo, ela teria tudo para se desenvolver e ser, se não melhor, mas muito no nível muito parecido com as cidades vizinhas, né? Então hoje Balneário Perequê, que é um bairro de Porto Belo, está pleno desenvolvimento, com vários empreendimentos sendo construídos, né? E isso traz diversos benefícios para a cidade, seja em arrecadação com questão econômica para o município, mas um outro ponto importante, né? Também o tanto de comércios, serviços, lojas que será trazido para o município de Porto Belo com todos esses empreendimentos, com a fachada ativa, né? Isso faz a economia prosperar, né? Faz o turismo, né? Crescer também nesse ambiente. Então, tudo isso que a construção civil hoje proporciona para o município de Porto Belo é benéfico tanto para turistas quanto para a própria cidade, para a economia de Santa Catarina. e Né? para quem ainda não percebeu isso, é tão nítido em vários aspectos, porque Porto Belo está sendo sede de empresas tão grandes, de tantos renomes, né? Veio para cá o aeroporto do Costa Esmeralda, veio para cá o primeiro bairro parque do país. Temos aí um outlet, o maior do estado, que veio para cá. Vamos ter, então, também várias marcas. Starbucks, nunca tinha Starbucks aqui perto, veio para cá também. Então, acho que essas grandes empresas se consolidando, primeiramente aqui, é uma prova de que não só os empresários locais enxergam esse potencial, mas os olhos externos também estão voltados para cá. E quem ainda não percebeu isso, na hora de investir aqui, acaba ficando para trás, né? Exatamente. O mercado da construção civil é o grande a grande força locomotora da economia do município. Mas, além disso, a gente também tem a parte de galpões logísticos, galpões industriais, né, na parte ali da Santa Luzia. A gente tem um turismo, né, que durante essa temporada de verão teve o seu recorde de navios transatlânticos que aportaram aqui em Porto Belo, depois de muitos anos, depois de 22 anos, sem tanto movimento como teve essa temporada, trazendo turistas, inclusive de outros países, né, da Argentina, do Uruguai. Então, tudo isso fortalece a economia local, né? E, claro, com o desenvolvimento desses empreendimentos, fortalece, né, lá na frente os serviços, os comércios. Então, a construção civil é um grande benéfico para o município de Porto Belo, né? E eu acho que o mais bonito da nossa região é que, além da construção civil vir muito forte com essas novas infraestruturas, principalmente aqui em Porto Belo, que a gente tem os moles que foram feitos a partir dessa relação público-privada com a prefeitura e a CIP, e também agora com toda a nova reurbanização da orla, as novas infraestruturas, a gente tem um turismo que, além desse turismo mais comercial mesmo, nós temos muitas belezas naturais, né, que já foram olhos para
para o país inteiro, lá no Caixadaço, que querendo ou não ainda é um ponto muito forte de atratismo, de barcos, de grandes... Eu acho que a gente tem muitas belezas naturais aliadas a essa nova tecnologia, a essas novas construções. E também tem muito forte aqui a cultura açoriana, né? As culturas locais mesmo, com o centrinho, com os comércios locais, com a arquitetura já da colonização, né? Então, eu acho que a nossa região ela é muito abastecida de privilégios, né? Belezas naturais, belezas arquitetônicas, até mesmo porque acho que aqui a gente está tendo o benefício de muitas empresas estarem tendo um olhar do empreendimento não apenas como uma mercadoria, mas realmente como uma arquitetura que molda a cidade, né? Eu acho que é muito disso, né? Porto Belo, é uma extensão territorial bem grande que comporta diversas infraestruturas, né? A parte da Santa Luzia, principalmente os galpões industriais, o outlet, né? Nós temos em Porto Belo mais de 20 praias, né? Com suas belezas naturais que encantam diversas pessoas ao redor do Brasil inteiro, né? O centro de Porto Belo com o seu toque, né? Da É cultura charmoso, açoriana, né? seu toque charmoso, né? Da cultura açoriana, né? E o Balneário Perequê é onde está se desenvolvendo os novos empreendimentos, né? Então, dentro dessa extensão territorial que é Porto Belo, a gente consegue comportar diversas diversos moldes para diversas localidades aqui dentro do mesmo município, né? Agora falando um pouquinho dos empreendimentos, né? A gente tem aí. Posso, a partir do Blue ou do Beach, tu quer falar? Partido Beach. Eu acho que a gente tem, então, aí 5 empreendimentos muito fortes que vieram com a virada de chave da Pax, né? O Beach House, que foi a nossa 10ª obra entregue aí, com um térreo que é muito elogiado, né? Um dos edifícios hoje pronto mais bonitos que a gente tem aqui na Orla. E a partir do Blue Forest, com aquela floresta suspensa, o Era, com aquele térreo que a gente diz com aquelas cascatas nos pilares, o Vibra, né, com aquele boulevard incrível e os novos lançamentos. O que você acha que destaca a Pax nessa questão de empreendimento da arquitetura que já existe por aqui? Quais são os nossos diferenciais em questões arquitetônicas? Bom, acho que a questão diferencial arquitetônica, ela, inclusive dentro dos nossos próprios empreendimentos, né? A gente não, todos os nossos edifícios, todos eles são diferentes entre si, mas Cada um tem a sua identidade, cada né? um tem a sua identidade, mas cada um traz a essência da Pax, né? Então, ó, quando a gente pensa nos empreendimentos da Pax, a gente tem um olhar por completo, né? Desde quem vai morar nos nossos empreendimentos, quem for investir nos nossos produtos, mas também um olhar para o entorno, né? Então, é esse olhar do macro para o micro que faz com que todos os empreendimentos da Pax sejam diferentes, mas que tragam a sua unicidade, né? Então, a gente sempre pensa na fachada ativa, né? Pensando principalmente nas pessoas que caminham, nas pessoas que turistam, que transitam, né? Com as fachadas ativas, com as salas comerciais que proporcionam gastronomia, cafés, lojas, né? Então, acho que isso sempre vai ser um ponto muito importante para o desenvolvimento de uma cidade, né? Principalmente em Porto Belo, com o plano diretor é uma exigência do plano diretor, né? Mas que se a gente não olhasse com bons olhos isso, não tirasse o proveito disso, toda a cidade sairia perdendo, né? Tanto a cidade quanto os próprios clientes, né? Porque um bom ponto comercial dentro do seu empreendimento traz movimento, Vitalidade. vitalidade, né? Que valoriza não apenas o empreendimento, mas todo o entorno, né? Então isso sempre vai ser um ponto de partida em todos os nossos projetos, né? Eu acho que a boa arquitetura ela dialoga tanto com o próprio terreno quanto com o entorno, né? Ela molda as cidades e o skyline, né? Então, ela tem que ser aproveitada por quem está passando e olhando na escala do pedestre, quanto para quem está olhando para a torre como um todo, né? E eu acho que a boa arquitetura, a arquitetura em si ela é uma linguagem, é uma forma de expressão, né? E cada empreendimento nosso, ele tem a sua própria essência, né? Exatamente. E a boa arquitetura é aquela que, além de falar e transmitir sensações, é aquela que vai escutar, como tu falou, o entorno, o clima, a localização, né? Ela vem para complementar o local e não para consumir
e se destoar por completo. Ela vem para agregar para a cidade, para complementar para as pessoas, para a vida, para o entorno, né? E quando a gente sobe para a torre dos nossos empreendimentos, da fachada, a gente sempre vai prezar por um edifício que valoriza a cidade, né? Que traga a beleza para quem olha para o skyline da cidade, para quem olha do skyline do Balneário Perequê. A gente quer que seja uma cidade do futuro, né? Uma cidade que tenha uma atratividade quando as pessoas olham, seja de dentro do seu barco do mar olhando para a cidade, né? Ou seja, olhando apenas da calçada para cima. De todos os ângulos, de todos os pontos de vista, a gente sempre vai trazer uma fachada que embeleza a cidade, né? E dentro dos nossos empreendimentos, todos os espaços sempre pensado para que traga, né, a qualidade de vida, a qualidade do uso de cada espaço projetado, de cada espaço pensado, e que as pessoas possam tirar o maior proveito dentro dos nossos ambientes projetados, né? Tá, agora uma pergunta para o nosso gerente de engenharia e não mais para o PH da Pax. Quais estão sendo os maiores cuidados dentro das nossas obras e das nossas futuras obras? Bom, cuidado com as nossas obras é um cuidado diário, né? Em que todo dia a gente percorre de cima a embaixo a torre de cada empreendimento, né? Sempre tendo um olhar muito atento aos nossos valores que a gente carrega dentro do setor de engenharia da Pax, né? Que é um olhar sempre muito criterioso para a qualidade de nossas obras, para a segurança de quem está ali dentro trabalhando e para a organização, né? Então a gente, sempre quando a gente entra dentro da obra, a gente sempre entra com um olhar crítico para esses três grandes pilares que a gente carrega ali, né? E a qualidade ela é fundamental para que a gente tenha a entrega daquilo que a gente quer, que a gente quer superar sempre as expectativas dos nossos clientes, né? E isso faz tendo um olhar crítico para todas as áreas, né? Um exemplo que a gente teve no Blue Forest, citando um exemplo de engenharia, a gente no último andar a gente tem a piscina do rooftop, né? A gente tinha uma laje nivelada com o último andar de apartamento, né? Mas sempre pensando no cuidado de acesso à manutenção, a gente fez uma sobreposição, uma laje intermediária entre o Isso último quase já apartamento. na época de estar concretando essa laje, né? Então a gente fez uma laje intermediária entre o último andar de apartamento e a piscina do rooftop, né? Hoje a piscina do rooftop é, sem sombra de dúvidas, um dos pontos mais atrativos do empreendimento. É também um dos pontos mais bonitos de Porto Belo, né? O grande detalhe disso é que apenas 44 proprietários vão ter acesso a um dos pontos mais bonitos de Porto Belo, mas esse foi um dos grandes detalhes que a gente teve um olhar super criterioso à qualidade e também à organização, como exemplo dentro da obra do Blue Forest. Duas coisas que tu comentou ali, né? Primeiro sobre a questão da organização, e uma coisa que eu acho muito legal, eu não tô sempre tão presente, mas essas reuniões semanais que tu faz dentro da obra, eu acho que tanto para os funcionários quanto para nós como empresa e os terceirizados que trabalham ali dentro, é um momento muito bom de retorno e feedback e de aprendizado também, né? Sobre a obra, sobre o cuidado, sobre a segurança dele próprio. Porque, querendo ou não, às vezes a gente sabe como é a obra, mas sempre tem alguém esperando a pessoa voltar para casa depois, né? Exatamente. Então, esses momentos que tu traz uma percepção de cuidado e de trocas de experiências, eu acho muito bacana. A gente tem uma rotina extremamente firme ali dentro do setor nosso de engenharia, né? Que a gente tem as reuniões semanais interno dos engenheiros. Além disso, as reuniões semanais com os principais encarregados que estão presentes dentro da obra, né? Para alinhar os serviços, alinhar as demandas. As reuniões mensais com a diretoria. Mas um dos encontros mais importantes que a gente tem como rotina é o encontro quinzenal, que a gente faz com todos os colaboradores envolvidos dentro da obra, né? A gente sabe que são diversas pessoas envolvidas dentro de uma obra, né? Dependendo do estágio da obra, pode ser de 40 a 70, 80 pessoas, né? E são, como a gente disse, são diversas pessoas, são seres humanos, né? Que antes de trabalhadores, eles têm sonhos, eles têm família, né? E a gente quer que, além de executar um bom trabalho com segurança, com organização, com qualidade, a gente sempre quer que as pessoas voltem bem, voltem em segurança,
para os seus lares, né? Então é um momento de a gente sempre entender, né, as necessidades de cada pessoa, né, de alinhar as expectativas para que a gente possa. Eu sempre digo que a gente, dentro de um ciclo de obra, é de pelo menos de 4 a 5, se não mais anos, né? Então É um vínculo que se é um cria, né? vínculo que se cria, né, para que tudo ocorra dentro daquilo que a gente quer entregar para os nossos clientes. As pessoas que estão construindo, né, é um vídeo que a gente utilizou na entrega do Beach House, né, que um dos colaboradores fala que ele trabalha ali como se fosse para ele, né? Então eu acho que todos ali dentro carregam esse sentimento de que fazem por amor, fazem como se fosse para eles, né? Então eu acho que um dos grandes diferenciais da Pax é isso, né? De construir com amor para entregar o melhor, né, para o nosso cliente, para superar as expectativas de cada cliente, né? Seja para aquelas pessoas que forem realmente morar dentro dos nossos empreendimentos, mas também para aqueles que forem investir nos nossos produtos. É da nossa família para as outras famílias, né? E tu falou que a piscina é um dos pontos mais atrativos do Blue Forest. Eu já sou um pouquinho puxada para CCN, né? Para mim, eu acho que eu poderia viver lá naquela academia do rooftop, só na esteirinha olhando o mar, toda aquela orla. Mas agora indo para os projetos de novo, mano. O que a gente pode esperar dos novos projetos da Pax? Porque eu já sei o que eu tô esperando do próximo lançamento. É o próximo empreendimento da Pax, que vai ocorrer ainda esse ano, no ano de 2025. Spoiler! Então, é um dos empreendimentos mais aguardados da história da Pax. É um empreendimento que a gente diz... A gente diz que Balneário Perequê é como se fosse um C, uma orla pequena de 2,5 km, e esse empreendimento está localizado justamente na ponta desse C, no costão do Balneário Perequê, né? Então, uma área que carrega, né, as belezas das pedras, da restinga, né, o contato com a areia, com o azul do mar. Então, foi a partir dessa união, né, de toda essa vegetação, esse espaço natural, que a gente fez um empreendimento que se encaixasse numa localização única. Eu acho que vindo da Pax, os clientes e corretores, ainda mais com o César visionário à frente, um filho engenheiro e uma filha futura arquiteta, acho que eles podem sempre esperar cada vez mais da gente, né? Realmente, quando a gente tem um outro olhar para a arquitetura e não mais como apenas algo comercial, né? E sim algo que molda a cidade, algo que molda a vida das pessoas, que é ali que a pessoa vai vir para suas férias, vai vir morar, né? Vai passar grande parte do seu dia a dia. A gente tem uma grande responsabilidade em construir isso, né? E tendo esse olhar mais criterioso, como o nosso pai sempre fala, é ir com um olhar rígido, olhar aos detalhes, né? E a gente está aqui construindo pensando o que eu posso fazer de melhor, como é que eu vou contribuir para essa cidade, como é que a boa arquitetura vai impactar onde a gente vai estar construindo, né? Então, além de todas as essências da Pax, como a gente falou, cada empreendimento vem com uma essência, né? E eu acho que cada novo empreendimento, ele também vem acompanhando as mudanças e as fases da Pax, né? Eu acho que cada novo empreendimento lançado é uma chave, é uma porta que se abre aqui dentro, né? A gente nunca está parado pensando, a gente está sempre matutando, né? Eu acho que isso a gente vê muito, até mesmo quando a gente vai revisar os materiais. Às vezes o folder está quase pronto, a gente percebe um detalhe na churrasqueira e já quer mudar o projeto de novo para voltar na churrasqueira. Então, eu acho que essa evolução constante, e eu digo que é uma ambição que a gente felizmente teve felizmente teve o benefício de crescer junto com os nossos pais, que sempre foram muito ambiciosos, de sempre trazer algo cada vez melhor, cada vez mais bonito, cada vez mais marcante. E eu acho que cada empreendimento é um novo marco para a cidade e para a história da Pax, né? É isso aí. PH, voltando ali, né?
Eu comentei que tu foi o cabeça que trouxe a primeira certificação LEED para Santa Catarina, quando tu entrou na Pax e remoldou e reformulou basicamente todo o conceito do nosso Blue Forest. Agora, indo pro Era, que é o nosso xodozinho que ganhou uma premiação de arquitetura e design em como? Em questões de engenharia, porque aquele pilar que tem um vão de 18 metros e foi feita uma forma metálica específica para aquele diâmetro, quais que estão sendo os maiores desafios arquitetônicos daquela arquitetura tão imponente? O Era, a gente diz que é o primeiro quebra-cabeça do Brasil, né? Um edifício que realmente são diversas tipologias que se encaixam dentro da torre que formam o design que ele tem hoje, né? Então, são 6 tipologias com plantas que variam de 150 a 200 metros quadrados aproximadamente. E o grande desafio é justamente dentro da torre. A gente tem os apartamentos com pé direito duplo que formam esse vão alto entre os andares, né? Então é um desafio de não ter o mesmo pavimento igual ao pavimento de cima, né? Isso faz com que cada novo andar se mude basicamente Toda a quase que caixaria também, né? todas as formas, né? Então isso é um grande desafio que a obra do Era traz. E sem sombra de dúvida nenhuma, né, os pilares de 18 metros de vão livres, que foi um desafio já superado, né, mas que trouxe o desafio de ter uma forma específica, né, que era fora do padrão de mercado, mas que hoje já está desformada, né, hoje passando pela rua, né, já consegue ver o É pilar lindo, tomando né? forma, da forma rígida, da forma bruta que ele se tornou ali, né, depois trazendo toda a vegetação, o bulevar ali da praça, né, então vai ser um empreendimento sem sombra de dúvidas que vai transformar a Rua Blumenau. Eu digo assim que o Era, ele, apesar de toda a concepção estrutural dele ser muito diferente, como tu falou, cada pavimento é uma planta diferente, né? Então tu tem, né, sempre seguir o mesmo padrão a cada andar que sobe. E eu acho assim que o Era, mesmo nessa brincadeira de plantas, a fachada dele é muito dinâmica, né? E esses cheios e vazios e os pés direitos duplos, para quem não conhece o projeto do Era, deveria com certeza estudar ele, porque a gente diz que ele abrange qualquer tipo de público, né? Então, às vezes a pessoa vem aqui e ela pergunta: ah, tem esse recuo aqui, mas vamos supor, temos a nossa unidade que tem uma hidromassagem na sacada. Ah, mas o pavimento de cima consegue ver quem tá ali embaixo. Não, é tudo tão pensado nos mínimos detalhes que até o recuo do andar de cima tem uma Altura das floreira. esquadrias. Tem uma floreira que impede as pessoas de se debruçarem e olhar o que está ali embaixo. Então, é esse cuidado nos mínimos detalhes, né, que faz ter esse diferencial, A esse cuidado. privacidade e o conforto dos moradores sempre foi pensada desde o início, né? Então isso nunca houve o que se questionar dentro dos nossos empreendimentos, né? E o Era justamente por ter essa variação de tipologias que ora recua, ora avança, traz todo esse design na fachada, mas sem perder, né, o conforto e a privacidade dos nossos E não é à moradores, né? toa que a beleza dele fez ele conquistar o iDesign Award em como na Itália, né? Então, mais um checkzinho aí. Já falamos de 2 tipos de premiação. Agora, a gente comentou que temos aí alguns lançamentos pela frente, né? E isso tudo remete a uma certificação, uma premiação que a gente recebeu por 2 anos consecutivos, que foi o ranking Tech das maiores construtoras do Brasil. PH, tu que tá à frente disso tudo, como é que a gente já tá com 2 obras em andamento, né? Temos um lançamento, temos para esse ano mais um lançamento e já temos mais 2 aí sondando o espaço para os próximos anos. Como é que está sendo a administração de todas essas obras? Como é que está sendo o cálculo também para a questão da premiação do Ranking Tech? Porque isso, estar entre as 100 maiores do Brasil, para uma construtora de 18 anos que atua em Porto Belo, Balneário Perequê, eu acho que tem um grande mérito aí da nossa parte, né? A Pax Empreendimentos ela vem tendo seu desenvolvimento bem acentuado, né? A gente sempre diz que a cada ano que se passa, a empresa cresce cada vez mais,
Mas um ponto muito importante é que a gente sempre vai manter os pés no chão, né? Saber que todo o caminho, né, envolve muita responsabilidade com todos os clientes, com todos os fornecedores. Mas e o Ranking Tech vem para reconhecer todo esse trabalho de 18 anos que a Pax teve até aqui, né? A Ranking Tech ela reconhece, né, as empresas pelos potenciais de entrega de suas obras, né, pelo reconhecimento da quantidade de obras que tem, do potencial de entrega que cada construtora tem. Então isso reforça o compromisso da Pax, né, de sempre entregar aquilo que a gente promete, né? Então, com os pés no chão, a gente vem projetando, desenhando novos empreendimentos. Para o ano que vem, a gente quer estar lançando, né, junto com os empreendimentos já em construção, em torno de praticamente 200 mil metros quadrados de obra, né? Então, a gente que passou de construindo 5 mil metros quadrados de obra em obra, chegando a quase que 250 mil metros quadrados de obra, né? Então, é um caminho que a Pax vem crescendo, vem trilhando, mas com toda certeza com o pé no chão. E como é que tu acha que os corretores, os investidores e até os nossos clientes finais se beneficiam de tudo isso que a Pax está construindo? Isso, sem sombra de dúvidas, é um elo que se cria, né? É um elo que se cria em todas as partes, né? Nosso papel como construtora e incorporadora é projetar e construir aquilo que a gente quer para uma cidade, né? Que ela seja mais atrativa, que ela seja mais turística. É aquilo que a gente quer entregar para os nossos clientes, né? Seja para aqueles que forem morarem nos nossos empreendimentos, seja para aqueles que forem aportarem seus recursos, né, como forma de investimento. É uma forma também da gente contribuir com o desenvolvimento da cidade de Porto Belo, né, trazendo mais emprego, trazendo mais economia, mais recursos para a cidade, seja com os recursos de outorga onerosa, de aprovações de projeto, né, seja depois com a comercialização dos empreendimentos, com o uso das salas comerciais, né, e para que tudo isso aconteça, né, a gente precisa ter dos nossos parceiros corretores, né, que levam os nossos produtos, os nossos empreendimentos a todos os cantos desse Brasil, né? Se nós temos o papel de projetar e construir, né, os corretores têm o papel de ligar aqueles que compram daqueles que constroem, né? Então é um elo fundamental e uma peça muito importante também para que todo esse elo aconteça, é os nossos fornecedores, né? Então é um elo que caminha junto, né, para que tudo isso seja possível. E como é que tu acha que vai ser o desenvolvimento como é que vai ser o desenvolvimento do mercado imobiliário aqui da região para os próximos anos? A gente sabe que agora ele já está num boom muito grande, que Porto Belo vem sendo atrativa, tem recebido vários olhos. A gente sabe que Santa Catarina está em alta, está sendo o lugar mais procurado do país. E então, como é que tu acha que vai ser o futuro da construção civil, principalmente aqui? Bom, o primeiro disso tudo é que Porto Belo deixou de ser uma cidade, um local de dúvidas, né, de saber se ia acontecer ou não, para uma consolidação. Agora a gente sabe que as pessoas já têm um olhar de que as coisas acontecem em Porto Belo, né? Então esse primeiro ponto, esse primeiro desafio, a cidade já superou, né? Então agora a gente vai em busca de novos rumos, né? A gente tem agora muitas outras obras que estão para serem aprovadas, para serem construídas, para serem executadas aqui dentro do município, que agora a gente não está mais no estágio de saber se vai ou não acontecer, mas A sim gente quando, faz né? E acontecer, né? como fazer acontecer, né? Então o município passou de um estágio inicial para um estágio que a gente está muito mais agora preocupado em fortalecer, né, e atingir aquilo que é necessário para a cidade. É claro que a cidade ainda precisa de infraestruturas na saúde, na educação, no turismo, mas que esse primeiro passo já foi dado, né? Agora com o apoio de toda a classe das construtoras, né, junto com o poder público, de trabalhar junto em prol dessas necessidades do município, de fazer com que a cidade agora cresça cada vez mais, mas de uma forma organizada, forma planejada, para que tudo isso flua de uma forma de um desenvolvimento sustentável, né? É incrível e impactante ver como é que a cidade está crescendo, né? A gente que esteve aqui desde pequenininho, onde não tinha nenhuma rua asfaltada, e hoje, aonde a gente passa,
tem um grande prédio já quase sendo entregue, tem um tapume, né, com uma obra a ser erguida, e ver o quanto essa cidade se desenvolveu, principalmente em poucos anos, né, porque foram passos lentos no começo, mas hoje é tudo tão acelerado, né, a cidade, ela tá como um tapume a céu aberto, e é muito legal dizer que a gente cresceu e está fazendo parte de realmente Uma uma transformação. transformação, né? Estar moldando uma cidade desde o começo, né? E eu acho que isso que torna tudo muito mais legal da nossa parte, né? De saber que iniciamos, né, de um início e que estamos participando desse todo esse crescimento, né? Então, fazer parte disso é que torna tudo isso muito mais recompensador para nós. A gente falou tanto agora, né, sobre a valorização da cidade, sobre o crescimento da cidade, e como é que tu enxerga o impacto disso na valorização do empreendimento? Porque o nosso Beach House, antes mesmo de todas essas obras acontecerem, antes de todos esses investimentos das obras do Mole, da reurbanização da Orla, tudo isso antes de ser divulgado, o nosso Beach House ele já teve aí uma valorização de quase 50% ao ano, né? Então, como é que tu enxerga a valorização pós todo esse acontecimento, todo esse investimento, todo esse crescimento? A gente sempre diz que o que Porto Belo teve de valorização até agora foi apenas um salto, né? Era um salto que teve antes dos moles do Rio Perequê e do Rio Perequezinho ficarem prontos, mas com os novos projetos vindos, né, como a extensão da faixa de areia, a urbanização da orla, né, outros empreendimentos sendo construídos, sendo consolidados, são mais saltos de valorização que o município vai ter, né? A gente diz que o nosso Beach House teve uma valorização de 54% ao ano, né, até a entrega, e isso foi antes dos moles ficarem prontos, né? Então, essa perspectiva de valorização para o município de Porto Belo, ela ainda não atingiu o seu máximo, o seu limite, né? A gente ainda está comparado às cidades vizinhas, a gente ainda está num crescimento, ainda numa curva que ainda está crescendo, né? Então isso faz com que todos os empreendimentos, né, seja ele de uma boa construtora, com uma boa localização, com uma boa arquitetura, e um bom produto, né, tudo isso faz com que leve em conta que a valorização seja mais acentuada ainda. E isso faz com que Porto Belo seja o óleo da vez, né, quando se fala em rentabilidade e investimento, né, sendo hoje considerados os locais mais atrativos para investimento. E com as novas obras, né, principalmente com o alargamento da faixa de areia, com a urbanização da orla, dos moles, sem sombra de dúvida, isso vai ser mais um salto de valorização para o município de Porto Belo. Já foi visto, né, por muitas pessoas ali, como vai ficar o projeto da nova orla, né, que é projeto da Lenotre. A Lenotre também está fazendo o nosso paisagismo do Vibra, que foi o nosso último lançamento, né. Para mim foi muito realizador poder trabalhar com a FGMF, né, como estudante de arquitetura, e aprender eles em sala de aulas e poder acompanhar desde o início a concepção de um projeto junto com eles, e um projeto tão vibrante quanto o Vibra Pax Home. Qual que é a tua parte que mais te chama atenção nesse projeto? O Vibra, ele como se diz, é a face, a cara daquilo que a gente quer para Porto Belo. Como o próprio nome do empreendimento já traz, né? O Vibra é uma cidade vibrante, atrativa, e o Vibra retrata tudo isso da melhor forma possível, né? A gente traz uma arquitetura, uma fachada que é totalmente disruptiva para a localização dele, né? Que é a Avenida Almirante Fonseca Neves com a Gentil Coelho. Então, passando hoje naquela rua, vendo as imagens do Vibra, não parece que o empreendimento vai estar localizado ali naquele ponto, ali naquele local, né? Muitas pessoas acham que o prédio está em Dubai, está em Singapura, mas não, né? O impressionante de tudo isso é que ele está em Porto Belo, sendo construído aqui nessa cidade, que é a Porto Belo do futuro que a gente quer construir, né? Um empreendimento todo revestido com brises, né? Brises metálicos que fazem toda uma lembrança, uma alusão à madeira, de uma certa forma,
né, um empreendimento com um térreo totalmente aberto, com implantação convidativa, né, com as salas comerciais, trazendo também um andar de salas corporativas, né, visto que a gente hoje tem um cenário de que Porto Belo é uma cidade muito mais de veraneio para as pessoas que investem, né, mas a gente sabe que dentro do município de Porto Belo, do último censo, né, foi um dos municípios que mais tiveram um aumento populacional, teve um aumento de 72%. Né, e a gente tem uma projeção dentro de um bairro, uma expectativa também de receber 27 mil habitantes, que praticamente dobraria a população de Porto Belo, mas com todas as outras obras faria aumentar ainda mais a quantidade de pessoas que habitam aqui nesse município. E o olhar para as salas comerciais do térreo, mas principalmente para as salas corporativas, já trazem esse movimento, né, de pessoas que vão morar e trabalhar dentro de Porto Belo. Né? E o Vibra, como ele carrega diversas tipologias, apartamentos de 95 metros quadrados, de 2 suítes, até apartamentos de 4 suítes com quase que 300 metros quadrados, diversas tipologias, diversas famílias, né, dentro de um único empreendimento, um único ecossistema que também traz os espaços para trabalho, de circulação, de serviços, de comércio, de pessoas utilizando o espaço. Ele representa muito bem aquilo que a gente quer para Porto Belo, né? Uma Porto Belo que seja realmente atrativa e futurística, né? E esse bulevar ali que tu comentou também, né, que é para as pessoas passarem e permanecerem nele, né? E um dos diferenciais são as salas corporativas, que o mais interessante dessas salas não é que elas são ligadas por uma laje, mas sim por passarelas que permitem quem está passando lá por cima olhar tudo que está acontecendo ali embaixo, né? Então a gente tem diversas sobreposições de laje que, além de proporcionar uma imponência que esse empreendimento realmente tem, né? Porque ele está situado numa das ruas mais consolidadas, e que hoje todos os empreendimentos que tem ali são até 15 pavimentos do antigo plano diretor, então ele vem ali para ser realmente um marco no lugar, né? Então, acho que além dessa imponência que ele já traz pela sua arquitetura, as sobreposições de lajes, elas trazem essa escala humana no pensar mais cuidado com o pedestre, que a gente tanto fala, né? A gente já falou tanta coisa da Pax, mas tão pouca coisa do tanto que a gente tem para falar. Então, por que tu acha que os clientes, investidores, corretores têm que acompanhar a Pax e comprar da Pax? Eu acho que tudo isso parte do compromisso que a Pax tem, né, de contribuir com cada pessoa que mora em Porto Belo, com cada pessoa que vai morar nos nossos empreendimentos e principalmente com o desenvolvimento da cidade de Porto Belo, né? Então a gente atua sempre pensando do macro ao micro, né? Pensando nas pessoas da comunidade, nas pessoas que vão morar, nas pessoas que vão investir e principalmente no desenvolvimento de Porto Belo, né? Então a Pax, com esse olhar, ela carrega um propósito muito grande, né, de contribuir para o desenvolvimento de Porto Belo, para a construção dessa cidade que a gente quer que seja, né? Então, o nosso papel é como projetar e construir os empreendimentos que refletem a Porto Belo do futuro depende muito de nós, né? E para isso a gente precisa das pessoas envolvidas, das pessoas que abraçam esse nosso propósito, né, dos fornecedores que atuam junto conosco e principalmente daqueles clientes que acreditam na nossa visão, né? Então, da minha parte era isso. Agradecer pelo tempo da nossa audiência que tirou um tempinho para nos ouvir hoje, né? Então, esse fica o meu recado final. Eu acho que esse foi o primeiro real oficial podcast do PaxCast. Acho que, como o PH falou, a nossa empresa tem muito propósito, tem muito carinho pelo que a gente faz, carinho também pelo, como a gente diz, sonho do nosso pai. Então, esse foi o primeiro de muitos em que a gente quer abrir o que é a Pax para vocês, e com certeza muitos outros conteúdos, porque nem só de nós se faz o mercado imobiliário. Acredito que tem muitas pessoas envolvidas para que esse setor seja o que ele é, né? Seja o corretor, o intermediador de proposta, a própria pessoa que cede os terrenos, né? Muitas vezes aquele morador local que abre mão de uma casa que já está há anos dentro da família para poder construir ali, então, um novo empreendimento, né? Os corretores que fazem essas pontes, as próprias pessoas
que estão aqui dentro atendendo cliente, corretor e até mesmo o pedreiro, né, o engenheiro, que estão ali dando a sua máxima atenção, o dia a dia dentro da obra. Até que chegue o dia da entrega e a gente possa oficialmente entregar as chaves na mão de quem acredita na gente, né, do nosso cliente final, e deixar para ele um espaço, um pouquinho do que é a Pax, deixar a nossa marca de pouquinho em pouquinho na nossa Porto Belo do futuro. Então, espero vocês no próximo episódio do PaxCast e até lá!